Legal, pessoal. Então, bom dia a todos e a todas. Vamos começar aqui o nosso encontro. Nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho sobre atendimento ao cliente, no treinamento personalizado, no personal training, né? A ideia do atendimento aqui, pessoal, é a gente entender todas as oportunidades que o personal trainer, né, o profissional que trabalha ali com treinamento personalizado, pode interagir com os seus clientes em vários momentos da jornada, tanto antes, durante e depois das sessões de exercício, e a gente entender muito qual é o papel desse processo de atendimento na carreira do personal, como é que ele pode utilizar como uma grande ferramenta, uma grande alavanca para impulsionar a sua reputação, as suas aquisições de clientes, não só também a retenção, mas, claro, construir um diferencial no mercado a partir da percepção de experiência, de qualidade, de entrega de serviço ali no dia a dia das aulas, nos atendimentos, tanto presencial quanto online. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia para esse conteúdo. Espero que a gente possa anotar bastante, ter vários insights e aplicar na nossa prática do dia a dia. Também, claro, desenvolver o interesse sobre esse assunto, porque é algo que nós, profissionais de educação física, sabemos que é determinante para o sucesso profissional, mas a gente não tem nenhum conteúdo desse tipo na faculdade de educação física. Então, essa é uma dor muito grande dos personal trainers. Foi uma dor minha muito grande, principalmente nos primeiros 10 anos da minha atuação profissional. Então, eu tenho certeza que, se debruçando um pouquinho nesse conteúdo, estudando cada vez mais essas técnicas e ferramentas de atendimento, a gente pode entregar mais valor para os nossos clientes e a gente também, claro, consegue solucionar essa lacuna de que na faculdade a gente é treinado, é preparado para prescrever exercício, mas em nenhum momento a gente recebe técnicas, conhecimentos sobre comunicação, interação, relacionamento, construção de rapport com os nossos clientes no dia a dia. Beleza? Então vamos nessa, vamos começar aí com o nosso conteúdo. E a primeira proposta que eu tenho aqui é a gente entender o personal training fora de uma ideia de commodity, né? Então, olha só, a inteligência artificial é uma maravilha e eu construí essa figura para você imaginar aqui comigo o personal trainer como literalmente farinha do mesmo saco, né? Ou seja, aquele prestador de serviço que parece commodity. Então, a gente sabe que farinha é tudo igual, entre outras commodities, não tem diferenciação. E o que eu quero dizer aqui? Será que o seu cliente está procurando um personal trainer ou você? Aquela pessoa que resolve problemas específicos através de um método específico, que está posicionado num nicho do mercado, que conhece as dores daquele nicho e, portanto, consegue construir esse diferencial. Ou eu sou um profissional que somente prescreve exercício? Será que um treino, uma prescrição de um treino, já não está virando commodity? Com o chat GPT, os blogs, né, as consultorias copia e cola que a gente conhece por aí. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, a gente pode até prescrever o mesmo treino. Imagina só, você é personal trainer, eu sou personal trainer, a gente pega lá um cliente e, coincidentemente, a gente prescreve o mesmo treino. A gente pega lá um iniciante, prescreve um alternado para o segmento, com 9 exercícios, baixo volume, intensidade moderada, exercício de resistência aeróbica depois da musculação. O treino fica igualzinho. Aparentemente, o serviço, a entrega final do serviço da prescrição pode ser o mesmo. Vocês concordam com isso? Porém, a jornada de atendimento, como a gente fala, como a gente se relaciona, o que eu vou mandar para o meu cliente antes da aula, o que eu vou mandar para ele depois da aula, nunca vai ser igual. Então a gente pode ter dois personal trainers, eu e você, que vamos prescrever a mesma sessão, o mesmo protocolo de exercício,
mas eu tenho certeza absoluta que a jornada de atendimento é impossível de ser a mesma. Então está aqui a primeira sacada. Se você quiser construir um grande diferencial no treinamento personalizado, você vai pensar na jornada do seu cliente. Todos os passos que ele leva, desde te conhecer até construir o primeiro relacionamento, tomar a decisão de compra, contratar o serviço, começar as primeiras aulas, se relacionar ao longo prazo e até chegar a indicar você para outras pessoas. Toda essa jornada precisa ser mapeada, ela precisa ser pensada de forma intencional. E é aqui que a maioria dos profissionais de saúde, pode botar aí nessa conta, ó, fisioterapeutas, personal trainers, médicos, nutricionistas, não faz a menor ideia do que nós estamos falando aqui. Eles simplesmente se preocupam com a prescrição, com a entrega técnica, ou seja, com a prestação de serviço, a entrega de uma solução. Mas toda solução, meus amigos, parte de viver uma experiência com o atendimento. E aqui é uma oportunidade incrível de você se posicionar no mercado, nas redes sociais, em loco da sua atuação, como um especialista em atendimento, um personal trainer que entrega excelência no atendimento para o cliente. E aqui, nesse fórum, nessa nossa conversa, eu vou entregar algumas ideias, algumas coisas para você já começar a pensar, porque, pessoal, no primeiro momento, é você saber que as coisas existem, para que depois você possa procurar, você possa se interessar sobre os conteúdos e aí, com certeza, você se aperfeiçoar do mesmo jeito que você fez com treinamento, com fisiologia, com biomecânica e etc. Tá bom? Então, o primeiro passo aqui é a gente saber que existe. E olha só, vou afirmar, hein? Não tem como a nossa jornada de atendimento ser igual. Por mais que você copie a minha jornada ou eu copie a sua, ali nos pontos de interação, na qualidade da comunicação, nas técnicas de atendimento, a gente nunca vai ser igual. Tudo bem? Então, olha a oportunidade incrível que você está tendo aqui para entender sobre atendimento ao cliente. E aqui eu quero trazer um dado, pessoal, para convencê-los, para argumentar de por que isso tudo é importante. A gente tem uma série de estudos internacionais e o PwC é um dos maiores do mundo, que investigou mais de 80 países, né, com milhares de pessoas. E olha só, o Brasil foi o país, né, os brasileiros, obviamente, foram aqueles que mais reportaram, disseram que o atendimento e a experiência são determinantes para decidir se compra ou não, se renova ou não, se continua ou não. Olha só que coisa maravilhosa. Então, o brasileiro quer ser melhor atendido, ele está disposto a ser melhor atendido, e aí é claro que ele quer pagar mais por isso. Tá bom? A pesquisa da Zendesk, que é uma das plataformas mais importantes do mundo em atendimento e relacionamento ao cliente, fez uma pesquisa e eu trago aqui, ao invés de trazer a pesquisa original, trouxe um recorte de quanto isso ficou importante na mídia, né? No site da Pequenas Empresas Grandes Negócios, mostrando que nessa pesquisa, nos brasileiros, 8 em cada 10 brasileiros, né, estão dispostos a pagar mais caro para ter um melhor atendimento. Vocês estão entendendo isso daqui, pessoal? Olha só, isso aqui é ouro para você que quer se diferenciar no personal. Você tem lá um cara que quer pagar mais por isso e ainda diz que isso é determinante para se ele vai comprar ou se ele quer continuar pagando. Então, olha só, não só para critério de decisão, mas também para retenção, o atendimento é incrível, é fundamental. Beleza? Fica essa dica aí. E aí, é claro que não só é importante, né, o atendimento para você se diferenciar e ocupar um espaço no mercado que as pessoas ainda não entenderam.
Vê se você concorda comigo, ó. Quando eu vou conversar com algum profissional de saúde, ele está mais preocupado em demonstrar a sua competência, ou seja, os cursos que ele fez, as habilidades que ele tem, o que ele sabe resolver. Ele está mais preocupado em se apresentar como solução do que entender as necessidades do cliente e aí oferecer um atendimento que engloba isso. E aí, isso impacta numa teoria que a gente chama de teoria do balde furado. Essa demonstração excessiva de capacidade até pode, em algum momento, agir na persuasão e ajudar a adquirir clientes, colocar mais clientes aqui de personal dentro do balde. Mas sem atendimento, sem técnicas de relacionamento, sem ferramentas de motivação, sem habilidades de comunicação, é muito difícil segurar esse cliente. E aí a gente tem a teoria do balde furado. Eu tenho muita força para colocar a gente para dentro, mas o balde é furado e aí eu não consigo grande fidelização. Olha só, meu amigo personal trainer, muitos me procuram, né, na coordenação ali do curso de pós-graduação em hipertrofia e emagrecimento para personal trainers, aqui da Faculdade de Iguaçu, e nas aulas os personal trainers falam assim para mim: professor, eu queria muito cobrar mais caro, eu queria aumentar o meu ticket. Galera, claro que o ticket, o valor que você cobra, depende de vários fatores, do fator externo, onde você está localizado, no potencial de compra do tipo de cliente que você atende. Isso daí é claro, né? Eu preciso ter pessoas com potencial para pagar. Mas, do ponto de vista do personal, o valor do ticket vai muito da complexidade do problema que você resolve. Problemas mais complexos tendem a ter soluções mais caras, isso é um fato. Mas o segundo ponto é fundamental: a retenção. Cobra mais caro quem retém mais. Olha só o que eu estou falando. Ouça-me. Quando você tem uma alta retenção pelo seu atendimento, e aí não são ideias minhas, tá? É o mercado, pesquisas enormes no mercado. Quando você tem alta retenção, pessoal, você tem clientes com maior disposição para pagar e clientes com maior tolerância ao preço. Percebe? Então, se você quer esticar o seu ticket e tentar fazer teste de estresse de preço no seu cliente, você precisa primeiro garantir a retenção. E você vai fazer retenção com relacionamento, habilidades de atendimento e, é claro, com a entrega do serviço. Não adianta ser o mestre do atendimento e entregar um serviço tristeza, né? Um serviço horroroso. Não. Mas a entrega do serviço é obrigação. Tá bom? É o zero. O cliente comprou ali atendimento e prescrição do treinamento. Pô, receber a prescrição do treinamento é o mínimo, é o zero. Tá? Então isso aí não é diferencial nenhum, porque todo personal trainer prescreve treino. Certo? Não é diferencial, isso é um ponto final. Se a gente está discutindo a complexidade da solução, aí é outro ponto. Mas a ideia é que o treino, todo personal entrega, commodity. Tá bom? Feita essa lógica, então, pessoal, eu trouxe para vocês um cenário de que entender de uma régua de relacionamento, entender de jornada do cliente, entender de técnicas de atendimento, impactam no seu posicionamento, impactam na sua aquisição de clientes, mas também na sua retenção. E é claro que isso impacta no sucesso do negócio. Atrair mais, reter os clientes para ter crescimento sustentável e também cobrar mais caro, né? Então você vê que impacta em vender mais vezes e vender pelo maior valor. Sacaram essa frase? Massa, né? Vender mais caro, vender mais vezes, né? E vender mais. Vamos nessa. Continuando aqui a nossa conversa, eu fiz aqui uma ideia geral para vocês, porque cada personal trainer, dentro daquele nicho que atua,
né? Dentro do ambiente, se é academia, se é clube, se é condomínio, se é atendimento online, se é consultoria, se é online ao vivo, vai ter uma jornada para diferentes clientes. Então aqui eu fiz algo mais genérico para que a gente possa passar por tudo, tá bom? Então eu queria que vocês entendessem essa jornada como 3 etapas. Você tem uma parte pré-venda, uma parte que você vende e uma parte que você atende pós-venda. 3 partes diferentes, mas que as 3 envolvem o atendimento. Tudo bem? Então aqui eu faço questão de trazer para vocês alguns tópicos para vocês pensarem, tá? Então olha só, o estilo de comunicação que a gente chama no marketing de identidade de comunicador impacta diretamente como você é visto na academia, nas mídias sociais, como as pessoas falam de você. Então isso é atendimento. Isso daí impacta na sua atração, como você é visto, se as pessoas vão preferir você ou o outro. Então, isso tudo está nessa jornada pré-venda, né? A forma como você atende tem impacto direto em gerar curiosidade no cliente. Ou seja, quais são as habilidades que. Por que esse cara tem tanto cliente, cara? Por que esse cara consegue reter tanto? Por que ele entrega mais resultado, né? Por que os clientes ficam tão satisfeitos, né? Por que a aula dele é considerada tão agradável? Promove tanta sensação positiva de bem-estar durante o treino. Isso gera curiosidade nas pessoas. E isso gera atração. Você está posicionado como um personal trainer hardcore que só atende clientes avançados, bodybuilders e etc. Ou você está posicionado como um personal trainer que quer ajudar as pessoas a colocar o exercício na sua vida e usufruir dos benefícios do exercício? Tem espaço para todo mundo, mas a forma como você atende vai impactar nesse posicionamento, né? Não são as mesmas habilidades de atendimento que a gente vai usar para um cliente com obesidade que já tentou fazer exercício várias vezes na vida e não conseguiu, para um aluno avançado que treina há 5 anos e que quer aumentar o seu desempenho. São habilidades absolutamente diferentes, na verdade. Proposta de valor, como você comunica, como você gera essa percepção de que o atendimento é um dos seus grandes diferenciais como proposta de valor. Como é que você direciona os conteúdos nas suas mídias sociais? Você fala sobre isso nas mídias sociais, né? Ou você fala só sobre exercício? Qual pega mais e pega menos? Tá tudo bem falar sobre isso. Discutir hip thrust ou agachamento, tá tudo bem, é excelente. Mas que tal a gente discutir também sobre questões que envolvem a aula do personal? Uma comunicação antes da aula e depois da aula. Deve fazer sentido, não é? E com certeza faz diferença. Demonstração de capacidade, ou seja, como é que você demonstra as suas habilidades e competências em atender através de várias situações, né, demonstrando isso nos seus próprios atendimentos, ou até em depoimentos, até em conteúdos que você produz, tá? Você vai mostrar para as pessoas o seu posicionamento pré-venda utilizando o atendimento. Não é o meu fórum aqui hoje, nesse momento, mas a técnica empregada no script de vendas, ou seja, como você usa o atendimento para construir relacionamento, agregar valor durante a venda, olha só que loucura, né? Enquanto muitos personal trainers querem ficar demonstrando a sua capacidade, que tal entregar valor já na venda, resolver o problema do cliente já na venda, né? Então isso é atendimento. Como você faz a oferta do seu atendimento? O que compõe o seu serviço? O que tem lá? Ah, eu prescrevo treino. E o que mais? Quais são as composições? Forma geral, qual é a composição do que você entrega? Você entrega o quê? É oferta. Então, isso vai aparecer no atendimento de vendas, né? Os entregáveis, como eu disse aí, né, o que compõe, e o script, como é que você vai usar? Você vai usar uma técnica mais de relacionamento, você vai construir ali um rapport, depois você vai usar um spin selling, né, que é uma técnica
querer entender mais a situação do cliente, os problemas, as dores, a implicação do problema. Você vai entregar a solução para o cliente de forma super honesta, super, né, bem intencionada. A gente quer ajudar o cliente a solucionar os seus problemas e, nesse processo, a gente desenvolve as necessidades explícitas do cliente para ele querer contratar o serviço. Né? Então, isso é atendimento de vendas. Olha só. E aí, pessoal, no pós-venda, onde eu me posiciono aí como especialista em atendimento ao cliente no pós-venda, em experiência do cliente, aí são inúmeras técnicas incríveis que vem muito da psicologia do exercício, né? Não do esporte, da psicologia do exercício. E aí nós temos um batalhão de recursos aí, tá? Então trago para vocês ideias para vocês correrem atrás, para vocês se interessarem mais, né? E quererem conhecer mais e aplicar na prática. Então, primeiro ponto, cara, começou, eu preciso entregar um alto grau de personalização no treino e no atendimento. Meu tom de voz, a linguagem que eu vou usar, os recursos de comunicação que eu vou utilizar durante a aula, tudo isso é para aquela pessoa. A personalização do treino, que eu chamo de camadas de personalização. Né? Até nós temos uns conteúdos aqui no YouTube sobre esse assunto que eu já produzi junto com a Faculdade Uniguaçu. As camadas de personalização, como é que você passa por elas? Ou eu pego só o objetivo do cliente, o nível de condicionamento físico dele e prescrevo o treino. Será que está muito personalizado? Então, aprofundar as camadas nas crenças, nas experiências anteriores, nas preferências, nas respostas afetivas que ele tem aos diferentes exercícios. Cara, alta personalização. Segundo, construir um plano de sucesso para o cliente. Eu preciso falar para ele o processo. Todo dia que eu tenho uma aula, eu tenho que explicar os objetivos daquela aula, porque eu escolhi aqueles itens da aula, eu tenho que validar aquilo que eu escolhi com o cliente, para que ele valide, para que ele tenha adesão, ele tem que concordar com aquilo. Então eu tenho que explicar o que tem na aula. Tá? Isso é incrível, porque nós que somos treinadores, né, quando a gente estudou lá o treinamento esportivo, né, a gente teve lá um conteúdo bem amplo chamado Princípios do Treinamento Físico. E um dos princípios do treinamento físico é o princípio da conscientização. Se o atleta, se o aluno, se o cliente sabe por que ele está fazendo determinada ação ou protocolo de treino ou atividade, ele canaliza mais motivação e direciona esforço. Então, precisa explicar por que ele está fazendo aquilo. E ele tem que concordar e validar. Né? Relacionamento pós-aula. Como é que é a minha régua de contato depois da aula? Olha só, eu faço anamnese num cliente. Ele fala para mim que ele tem uma vida super estressante no trabalho, de alta demanda de esforço no trabalho. E ele quer fazer exercício porque ele já entendeu que para melhorar no desempenho, inclusive no trabalho, ter vitalidade, a literatura mostra isso, ele precisa fazer exercício. Tá? Fazer exercício está no manual de qualquer CEO de grande empresa hoje em dia. Então, todo mundo aí que está no alto desempenho do corporativo treina. Beleza, seu cliente já sabe disso. Aí eu, como personal, vou pegar esse cara e ele fala para mim que quer melhorar, inclusive, a vitalidade, a disposição para o trabalho e por isso que ele também quer treinar. Que tipo de comunicação será que eu vou fazer com ele depois das primeiras aulas? Relacionamento pós-aula. Será que eu não vou mandar para ele uma mensagem perguntando qual é o impacto que ele está percebendo do treino no trabalho? E aí, cara, olha, fizemos a primeira sessão de treino ontem, eu fiquei muito curioso, né? Olha só, curioso. As pessoas querem saber mais sobre o outro, olha que palavra mágica para você usar na sua técnica. Fiquei muito curioso de saber como é que foi o seu desempenho no trabalho depois do treino. Você ficou mais cansado? Você ficou menos cansado? Ficou mais disposto? Conta para mim. Será que as pessoas estão entregando isso?
esse interesse genuíno pelo cliente, olha só, isso é excelência no atendimento. Vamos continuar. Técnicas de atendimento pré-aula e pós-aula. Agora não é relacionamento, tá? É técnica ali, ó, imediatamente, antes de começar e depois de começar. Eu tenho que entender o estado atual do cliente. O que é atual? Naquele dia. Para validar se o treino que eu pensei está adequado. Aí eu prescrevo o treino, terminou o treino, a gente fez juntos, tivemos ali a sessão. Agora eu preciso validar. De novo, será que aquele volume foi ajustado? Será que a intensidade está adequada? Será que o cliente tem sugestões? Como é que foi a experiência dele? Será que ele sentiu falta de alguma coisa? Olha que maravilha, hein? Sobretudo para as pessoas que estão no início do programa. Tenho certeza absoluta que se uma pessoa fez um personal, fez aula já com um personal que não tem essas técnicas e ela faz depois com quem tem, eu tenho certeza que isso funciona. E eu não quero contar muita vantagem aqui para vocês, viu, pessoal? Mas quando eu faço a minha régua, eu tenho 100% de conversão de aula experimental. Por isso que eu uso a aula experimental. 100% de conversão. Por quê? Essa entrega, os clientes não estão habituados. E mais do que isso, a ideia que eles fazem de personal não inclui isso. Ele acha que vai ter um cara que vai prescrever o treino, vai ficar do lado para ver se o cara está fazendo coisa errada e vai cobrar esforço. Não é isso? Pensa aí. Coça a cabeça aí, pensa aí. Vê se você concorda comigo. O seu cliente, muitas vezes, ele já está habituado com outras coisas que você entrega. Isso é ótimo. Mas se você começar a perguntar para pessoas aí na rua o que elas acham que faz um personal trainer, vai por mim. É o cara que dá o exercício, é o cara que fica olhando a segurança. E aí, cara, olha que viagem. O cara se posiciona. Não, não, eu sou um personal que o meu posicionamento é para garantir que você faça as coisas certas, com segurança, né? Você não se machuque. Cara, mas isso todo mundo faz. Você começa a se incomodar com isso também? Se é algo que a pessoa já espera lá na rua, pô, o personal trainer é o cara que me ajuda a não fazer cagada no treino. E você entrega isso, você surpreende o cliente no quê? Falei. O cara já esperava, você entregou, tá bom. E acaba por aí? Não, cara, estica a corda, vai além, supera expectativa, over delivery, entrega mais. E aí eu tenho certeza que quando você valida através das preferências, das experiências, a coisa vai muito além. Tá bom? Olha lá os últimos 3 itens desse slide aqui, ó. Ferramentas de motivação, tá? Isso daí já são itens mais elaborados, né? Como a gente usa a teoria da autodeterminação para suporte de autonomia, como a gente usa a teoria de autoeficácia e teoria da autodeterminação para suporte de competência. Ó, para vocês enxergarem como isso é aplicado, tá? É como a gente usa a técnica de demonstração, instrução, coleta de feedback, ajuste dos exercícios, usando a psicologia, tá bom? E por último ali, ó, você lê, ó, motivação hedônica. É a gente usar o controle da intensidade para produzir respostas afetivas positivas para o cliente. Isso é incrível, não é? Olha lá, últimos dois pontos aí, ó, habilidades de comunicação e rapport, né? Como fazer ali perguntas abertas, reflexões perceptivas, né? Como construir rapport ali com o cliente, com base nos seus interesses, nos seus pontos em comum, né? Uma coisa que a gente chama lá de regra do 1%, a gente se conectar muito forte com os pontos em comum. Isso aí é muito, muito interessante no dia a dia, porque o personal tem muito contato com o cliente, né? Então isso é fundamental. E aí, já relacionado com retenção, pessoal, já relacionado com indicação, a gente tem coleta de depoimentos que vão além do resultado. Que o cliente faça depoimentos também que envolvem o seu atendimento, o seu cuidado, o seu relacionamento. E aí eu coloco aí, ó, o GC, né, que é um elemento do marketing digital aí, o cliente produzir conteúdo para você. Como assim?
na minha régua de relacionamento, sobretudo em alguns pontos iniciais, eu estimulo o cliente a fazer algumas postagens ali no Instagram, no Stories especialmente, que valorizam alguns pontos específicos. No início, a frequência, né? Depois, a conclusão de determinados protocolos de treino, e aí ele te marca. Quando ele te marca, expande para os seguidores dele, você reposta, aí você reposta, você faz reforço de marca nos seus seguidores, e aí olha só que barato isso tudo. Isso tudo pode ser enxergado dentro da jornada. E aí você estimula, você faz junto, tá? Não adianta falar que o GC, cara, isso daí é viagem. Se você não botar na prática para fazer, não funciona. Tá? Então, é muito interessante. E a cultura do resultado. Os clientes se predispuserem, né, estarem dispostos a compartilhar os seus resultados, né, ali na sessão de treino, fazer comentários, né, e estar ali junto com o cliente, fazer um stories ali com ele, o cliente fazer. Então, cara, isso tudo só vem do relacionamento, só vem do atendimento. Beleza? Então, olha quantas oportunidades nós vimos aqui. Tá bom? Vamos em frente aqui, mais um pouquinho, e eu tenho uma frase aqui para vocês guardarem, que é: nenhum personal trainer terá resultado sustentado pela qualidade do seu serviço. Tá? Então, assim, crescer só pela qualidade do serviço, a gente já passou dessa fase, tá? Quando as grandes empresas concorriam pela qualidade, a gente já passou. A qualidade é pré-requisito, é o mínimo. Agora a gente precisa avançar na experiência, tá bom? E aí, ó, fica aqui essa frase para a gente entender tudo o que acontece, tá? Num resumão, uma coisa bem pá, para você guardar, anotar aí, tirar um print, anotar no teto para você ficar olhando. E ó, para alcançar o sucesso do cliente, né? Ele vai percorrer um caminho composto por vários pontos de contato, que à medida que você vai vivendo, você vai armazenando percepções, pensamentos, sentimentos. Vê comigo aqui, ó. Para o seu cliente atingir os resultados, o sucesso que ele quer no personal, ele tem que percorrer um caminho, certo? E esse caminho tem vários pontos que ele entra em contato com você, né? Antes da aula, durante a aula, depois da aula. E a cada conversa no WhatsApp, a cada aula, a cada pós-aula, ele vai tendo sensações do seu relacionamento e ele vai formando sentimentos e pensamentos sobre você. Olha só, já pensou em transformar isso tudo em intencional? No passado, pessoal, as grandes empresas davam ali o produto, vendiam e entregavam um manual que parecia um calhamaço de papel e o cliente se vira. Hoje, a gente pega na mão do cliente e guia para o sucesso. É esse cara que vai indicar, esse cara que vai fazer você crescer. Beleza? Então, experiência do cliente, como a gente viu aí rapidinho, são todas essas percepções armazenadas, tá bom? E aqui a gente já avançando aqui para a nossa parte final, os últimos minutos aqui da nossa conversa, tá? A gente tem aqui, ó, o evento oposto. As oportunidades da gente causar desprazer durante o treino. Então, eu gostaria que você entendesse o seguinte: além de todo o atendimento que envolve comunicação, contato, durante o treino, durante o seu atendimento ao cliente na prescrição, o exercício pode ser fonte de desprazer, né? Pela percepção de esforço alta, pelo estresse fisiológico, né? O estresse metabólico induzido pelo exercício, né? A frustração de expectativa, não do resultado lá na frente, mas do próprio desempenho, a dor muscular de início tardio, a percepção de fadiga residual entre os músculos durante a sessão de treino, o ambiente julgador, o ambiente aversivo, né? Então, muitas possibilidades de ter fonte de desprazer que impactam na experiência. Então, você, como personal, precisa gerenciar tudo isso. Tá? Existem ferramentas, existem escalas, existem questionários, existem perguntas na anamnese para a gente entender tudo isso.
Tudo bem? E aí eu quero trazer uma frase, vou trazer mais um estudo para vocês e a gente chega na nossa parte final. O grande neurocientista, né, Antônio Damasio, colocou aqui para você não esquecer: as sensações e sentimentos que acompanham o teu cliente durante o treino, né, vão determinar se ele vai querer repetir ou não. E é por isso que um dos estudos, né, que eu publiquei na minha tese de doutorado mostram exatamente isso. Aqui eu faço um protocolo HIIT, né, na verdade um CIT, supramáximo, muito intenso, que à medida que as pessoas foram fazendo o treino, elas foram ficando cada vez mais exaustas, foram fazendo cada vez mais esforço, e quanto mais esforço elas faziam, mais desprazer elas tinham. Desprazer porque, ó, o prazer vai caindo, né? E aí sabe o que a gente viu? Essa é uma análise bem complexa, né, que chama análise de mediação, só para você entender aqui ó, na prática. Quanto mais o desprazer acumulava, né, quanto mais ela perdia prazer durante o treino, menos essa pessoa se sentia competente em fazer, ou seja, capaz de fazer aquele treino, e menos ela queria repetir o treino. Cara, como é que eu vou ter adesão, retenção para cobrar mais caro, para crescer minha base, se com base na resposta do meu treino, o meu cliente não quer repetir? Então, olha a ciência, né, a psicologia do exercício demonstrando isso para você. Então, a gente precisa cuidar. Ah, mas o meu cliente é avançado, ele tolera esforço. Então, esse cara, para ele ser avançado, ó, pensa para trás. Para ele ser avançado, ele foi intermediário. Para ele ser intermediário, ele foi iniciante. Para ele ser iniciante, ele quis começar. Então, até ele chegar a ser avançado, ele percorreu uma jornada. Então, não é dessa forma que eu vou tratar aqui no começo. Tudo bem? Então, antes dele ser avançado, o iniciante tem que ser intermediário. Então, eu tenho que guiá-lo para isso. E se ele quer desistir pelo desprazer, não tem como ele ser avançado. Não tem treino que dá resultado se o cliente desiste. Tudo bem? Então, esse é um raciocínio interessante aí. E eu trago aqui, por fim, meus amigos, uma última frase que foi minha durante muito tempo, né? Ou seja, eu mesmo caí nesse erro, cometi esse erro, né? De terceirizar a responsabilidade da baixa adesão, da grande desistência dos clientes, ignorando o meu papel na experiência de serviço. Então, assim, os personal trainers aprenderam a terceirizar, a dar a responsabilidade do outro. Ó, você não vem porque você não tem disciplina, você não vem porque você é preguiçoso. Sempre o outro, né? Então, o cara desiste do treino porque a responsabilidade é dele. E aí, depois, nos últimos 10 anos, desde 2014, estudando isso, eu percebi que a gente pode guiar os clientes para o sucesso, e isso passa pelo atendimento, pela entrega do serviço e construção do relacionamento. Tudo bem? Então, agora, dando o nosso ponto final aqui, já no obrigado, eu queria agradecer aí a oportunidade de contar um pouquinho para vocês sobre atendimento ao cliente, sobre atendimento voltado para o personal.